Bem-vindo de volta. Para darmos continuidade ao nosso mini projeto 1, ou micro projeto 1, eu tenho que falar do levantamento de estados. Em inglês isso é dito Lift Up States. Como é que isso funciona e para que isso serve? Isso é uma ideia, um conceito que deve ser utilizado quando dois componentes que estão hierarquicamente no mesmo nível, por exemplo, componentes irmãos, têm que compartilhar estados. Porque a única forma de compartilhar informação em React é passando de um componente pai para um componente filho utilizando props. Então, no nosso caso, no nosso projeto, nós temos assim duas funcionalidades, que não são componentes ainda, mas eu quero componentizar. Uma vai listar os heróis e o outro é um formulário que vai adicionar um herói à lista de heróis. Então, o que a gente vai precisar? Bom, a lista de heróis ela vai utilizar aquela variável heróis que tem a lista de heróis. Porém, o outro componente, que vai ser o add, que vai adicionar vai ser aquele formulário que vai adicionar um novo herói, ele vai precisar utilizar a função setHeróis e ele vai atualizar a lista de heróis que está neste outro componente. A informação ela não pode ser passada entre componentes irmãos. Ela só pode ser passada do componente pai para o componente filho. Portanto, a forma de resolver esse problema é colocar o estado no componente que é pai de ambos, no primeiro componente hierarquicamente superior de ambos, e aqui a gente define o estado heróis, então vai ter aquela variável heróis e os setHeróis, e aí a gente pode passar o heróis para a lista via props, a gente pode passar os setHeróis para o add via props, e também, eventualmente, se a gente quiser, e vai precisar, na verdade, passar o heróis para o add, pode. Se a gente quiser ou precisar passar os setHeróis para o lista, também pode. Isso é o dito levantamento de estados, lifting up states. É um conceito que você vai encontrar muito em qualquer curso de React que você estiver fazendo. Bom, vamos ver isso no código. Estamos aqui no projeto, começamos 2 aulas atrás, e está tudo num componente só, tanto a parte da lista, que está nesse primeiro div, quanto a parte de adicionar, que está nesse segundo div. Então vamos agora compartimentalizar. Componentizar, melhor dizendo. Aqui na pasta src eu vou criar uma nova pasta chamada components, e aqui eu vou criar um novo componente chamado lista.jsx. RAFCE, para escrever, está aqui o lista, e vamos trazer tudo o que for da lista para cá. Recortar esse div, recortar, vou vir aqui no lista e vou colar. Bom, o que ele precisa? Quais estados ele precisa? Quais funções, variáveis ele precisa? Ele precisa apenas da variável heróis. Então, ela vai ter que ser passada via props e eu já posso vir aqui e desestruturar ela. Heróis. Então, esse componente é mais simples. Esse outro aqui é um pouco mais complicado. Ele tem 2 estados, na verdade, mas também não é tão mais complicado, não. Vou criar aqui um novo componente, add.jsx, RAFCE, e vamos trazer o seu código. Bom, parte do código é o div é o JSX, vou recortar o div, vou colocar aqui no add, mas aqui está definida a função onSubmit, handleSubmit, quer dizer, a função handleSubmit, né? A função handleChange, o novo herói, e os heróis também vão ser utilizados aqui. Então, vou ter que trazer tudo para cá, tudo que está aqui, basicamente. O novo herói eu vou levar. Por que eu vou levar o novo herói? O estado novo herói ele só é utilizado no componente add. Então ele pertence a esse componente. Ele não precisa ser levantado. A função handleChange vou levar. A função handleSubmit eu vou levar. Então vou recortar. Deixa eu ver aqui para não... Esse aqui eu vou trazer as partes. Esse aqui e esse aqui. Muito bem. Eu cortei tudo, vou colocar no ads aqui dentro. Formatar. A princípio, tudo bem. Então, novamente, o novo herói e o set novo herói estão aqui dentro desse componente, mas ele vai receber o quê? Ele vai receber o set heróis e os heróis. Ele vai utilizar aqui para espalhar antes de colocar o novo herói. Então, ele vai receber heróis e set heróis. Tá.
Já coloquei lá. Vamos agora instanciar esses dois componentes. Primeiro, o componente lista. Já vou começar a escrever aqui da tab. Ele já vai importar o que é necessário, lista. E aqui vou passar o heróis. O outro vai ser o add. Também a mesma coisa. Já deu tab, ele já importou. Está aqui importado. E eu vou passar o heróis e os 7 heróis. Heróis, 7 heróis, 7 heróis. Vou salvar. E antes de adiantar, eu acho que vai dar um erro aqui. Vamos verificar aqui se nós importamos o useStates desse componente. Não importamos, porque como eu copiei e colei, ele não auto-importou. Então eu tenho que importar aqui o useStates. No lista não precisa, porque a gente não usa o useStates. Muito bem, eu acho que agora está certo. Vamos ver lá no navegador se está tudo certo. Vou dar o reload. Vamos ver, aparentemente sim. Vou colocar aqui Bruce Banner, The Hook. Vou dar incluir novo herói. Vejo que incluiu sem problema. Vamos botar agora o Barry Allen, The Flash. Incluiu sem problema. Então esse conceito é um conceito muito importante do levantamento de estados, que se dois componentes irmãos, por exemplo, compartilham a mesma informação, o mesmo estado, esse estado tem que ser definido no componente pai a ambos e passado via props. Se o estado for restrito ao componente, aí não precisa, como no caso do novo herói.